polêmicas. Como profissionais de marketing, a gente é cobrado para ter um resultado no dia a dia de carreira muito rápido. Eu entro em janeiro, final de janeiro eu já tenho que trazer resultado. Porque durante muitos anos eu avaliei todas as provas de líder, anjo, bate-volta e tudo mais. E com certeza ele também passou por esse processo. A imprensa foi propagando dessa forma, a galera que não estuda tecnicamente vai propagando e repetindo uma coisa que ela não sabe, e aí o negócio pega como se tudo fosse um rebranding. Só que me parece que no mercado que a gente atua, respeitar os códigos da marca é sinônimo de falta de criatividade, é sinônimo de baixa inovação. Certo. Fala pessoal, Cauê Sanches na área, mais um episódio do nosso querido Kingscast. E hoje eu estou aqui com um convidado que, além de um cara fera de mercado, uma referência dentro do brand, dentro de negócios, é um grande amigo meu. Galileu, bem-vindo ao Kingscast. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente bater um papo hoje. Imagina, é um prazer pra gente ter você com a gente aqui, Galileu. Pra gente começar, a gente sempre gosta de bater uma bola rápida. Conta um pouquinho da sua história, né? Você que trilhou essa trajetória dentro do brand, dentro do marketing de mundo corporativo, sim, até virar empreendedor, né? Ser um empreendedor. E a gente estava até conversando com um empreendedor que dentro, né, do segmento, até extrapolando o segmento, você já tem um nome bem reconhecido. Né? Então conta um pouquinho dessa história, como que foi esse movimento, que a audiência adora saber sobre empreendedorismo. Maravilha. Além de empreendedor, sneakerhead também, tá? Sneakerhead, pelo amor de também, Deus, boa. Já gastei muito dinheiro nessa Kings. Boa. Então aproveitando, Vamos. Ai, meu Deus, vamos já aqui, chegamos de primeira. Aqui, ó, um presentinho pro nosso convidado. Gente, esse momento é todo meu agora. Olha lá. Muito bom. Você pode abrir. Muito obrigado. Eu vou fazer um unboxing agora ou deixo pro final pra galera ver? Não pode abrir agora. Pode abrir agora? Pode abrir agora. Vamos então. Pode abrir agora, espero que você goste. Foi preparado com muito carinho. Muito carinho. Ó. Ah, garoto. Olá, Milionários, hein? Então aqui, ó, vocês estão... Gente, um kitzão. Milionários é a nossa submarca. E aí a gente tem um clássico, né? Um Adidas clássico, Adidas branco. Clássico aqui, branquinho também, pra fazer aquele look. Eu posso usar até com esse look que eu tô usando hoje também. Muitos adesivos, já gostei. Vamos ter aqui, ó, no carro. E a gente tem mais um aqui também. Gostei branquinho também pra fazer um lookão mais sério. Como a gente não tem laranja, a gente pegou as cores que... As cores mais base, né? Se você somar, talvez chegue perto, entendeu? Muito bom, muito obrigado a todo mundo. Depois eu posto lá o unboxing e os looks. Boa. Vamos lá, voltando. Bom, me chamo Galileu, como você já me apresentou. Eu tenho 15 anos de experiência em construção de marca. Trabalhei sempre nesse universo. Sou sergipano, moro em São Paulo desde 2012. Então estamos há 13 anos em São Paulo, nessa terra, construindo muita coisa. Fiquei 11 anos no mercado corporativo. Então comecei trabalhando na categoria de wellness, saúde e bem-estar. Depois fui para Oracle, depois fui para 99, depois fui para Me Poupe. E aí, em 2020, eu resolvi empreender fundando minha própria consultoria, Galileu Brand, porque eu percebi que o mercado tinha bastante oportunidade de construir marca e tinham poucas consultorias para ajudar essa galera a construir marca num momento de mercado em que a gente viu a importância do branding começar a ter um pouco mais de relevância. Perfeito. A gente veio para uma época de performance, de coloca dinheiro em performance para a marca crescer, a performance se saturou, geralmente as startups foram perdendo dinheiro, não tinha mais tanto investimento em performance e foi ficando cada vez mais caro. E aí branding começou a ter um lugar ali dentro do mercado, as pessoas começaram a querer enxergar e como construir essa marca para reduzir custo, para conseguir vender mais, para fidelizar cliente. Então eu vi essa oportunidade, fundei a Galileu Brand em 2020, meio da pandemia, que também foi corajoso, assim, foi tudo ou nada ali. Que também foi um momento que as pessoas precisavam construir marca. Era um desafio você na pandemia, você estava na sua casa, as marcas precisavam construir destaque, relevância, elas precisavam construir engajamento para fazer com que as pessoas pedissem um delivery, elas comprassem online. Então, no final das contas, as marcas precisavam se destacar nesse processo. Então, fundei em 2020, fundei achando que eu ia só para um lado de consultoria. No meio do caminho, eu vi os profissionais de marketing querendo aprender cada vez mais sobre branding. Comecei a trabalhar com a parte de educação também. E aí, o conteúdo foi ganhando cada vez mais relevância. Então, eu fui criando conteúdo todos os dias. E aí, 5 anos depois, esse ano a gente faz 5 anos já como empresa, a gente está falando de um negócio que tem essas 3 linhas muito fortes, né? Consultoria para as marcas médias e grandes, a gente tem educação com toda a parte de palestra e treinamento, e conteúdo, que é conteúdo gratuito, através de podcast, Instagram, LinkedIn, TikTok, falando sobre branding para a gente educar o mercado e fazer com que as empresas e os empreendedores aprendam mais sobre o assunto. Então é um círculozinho que funciona tudo integrado. Quanto mais gente aprende sobre branding, mais gente talvez queira estudar comigo, e quanto mais gente estuda comigo e aprende mais, me contrata como consultoria.
e que hoje são 10 pessoas comigo, não são mais eu. Então, que legal. Quando eu falo contratam, me contratam, eu contrato a minha empresa, no final das contas. Hoje eu tenho estrategistas que são ex-alunos meus, que também funciona nesse círculo muito bom, né? A pessoa aprende um pouco da metodologia, entende como é que a minha cabeça funciona, ela já chega pronta para trabalhar comigo e aí a gente replica isso nos clientes. Não, muito legal, é muito top. De novo, né? E acho que o brilhantismo do empreendedor é conseguir também construir esse ecossistema. Né? A gente vê muita marca hoje ampliando esse ecossistema de atuação, Cacau Show Park, né? Então, e você dentro do seu negócio, você entendeu isso, cara? Então, se eu daqui pegar isso aqui vai fazer sentido. E tem um ponto que você coloca que é muito interessante, que aí é um assunto que eu quero abordar contigo, que é a questão do branding, né? Assim, você comentou, né? Tinha muito profissional de marketing querendo saber mais sobre branding. Por que você acha, e eu vejo isso ainda na atualidade, tá? Então, eu acho que você ainda vai prosperar muito com essa temática, porque eu ainda vejo muita gente confundindo o que realmente é o brand, o conceito de brand, o como aplicar. Por que você acha que existe essa confusão e que dica você daria para as pessoas entenderem mais de brand? Óbvio que acompanhar o Galileu já é uma baita de uma aula, uma dica. É uma dica. Mas me conta um pouquinho. Bom, eu acho que vamos dar uns passos atrás explicando a diferença de brand e marketing. Perfeito. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente fala de branding, eu estou falando da essência da marca. Então, a personalidade dela, o que é que ela acredita, os valores, as atitudes mesmo que essa marca tem. Quando a gente está construindo uma estratégia de branding, a marca é quase como se fosse uma pessoa. Ela tem um jeito de falar, ela tem um jeito de agir, ela tem uma crença específica, ela defende uma causa, ela tem um jeito de se vestir, né, a sua linguagem visual. Então, branding é quando a gente está definindo essa essência, ou seja, quando eu estou construindo a marca Kings, o que é essa essência dessa marca, no que ela acredita, versus seus concorrentes. E branding vem com o objetivo de você construir uma estratégia para diferenciar cada vez mais as duas concorrentes. Então, quem compra Kings tem esse perfil e procura esse tipo de marca, quem compra uma outra procura aquele outro tipo de perfil. Tem lugar para todo mundo. No final das contas, posicionamento é isso, você ter uma marca que ocupa um lugar, outra marca que ocupa outro lugar e está tudo bem. O grande desafio é você criar um posicionamento abrangente a ponto de você conseguir trazer cada vez mais clientes novos. Quando a gente está falando de marketing, eu estou falando de o que eu tenho que fazer para que tudo isso se torne conhecido. Então, como é que eu pego essa essência e traduzo isso para um ponto de venda? Como é que eu faço as pessoas saírem de casa para visitar uma loja física? Como é que eu faço para as pessoas conhecerem mais a minha marca? Como é que eu faço para as pessoas experimentarem mais a marca? Então, branding está no lugar de essência e no marketing está no lugar de ação. Perfeito. Então, a Kings tem essa personalidade. Tá, mas como isso se traduz num ponto de venda? Aí é onde eu estou trabalhando com marketing. Tá, a Kings tem essa personalidade, mas como eu faço as pessoas saírem de casa para ir numa loja, experimentar um tênis, experimentar uma roupa, experimentar uma shoulder bag? Então eu preciso fazer com que as pessoas vão para lá. Aí as estratégias de marketing que são para construir o conhecimento da marca, fazer as pessoas saírem de casa e visitar uma loja, a experiência da loja, a arquitetura, enfim. Brand e marketing estão sempre muito juntos, porque quando eu estou definindo uma ação de marketing, eu também preciso fazer com que essa ação case com o que a marca acredita. Perfeito. Então eu posso construir uma ação de marketing e falar, a Kings vai patrocinar o Festival de Peão de Boiadeiros. Ué, do ponto de vista de marketing, tem pessoas, dá para ter um stand, dá para fazer as pessoas experimentarem. Legal, mas é esse festival que traduz a essência do que eu acredito? Não, perfeito. Aí é onde entra branding. Para falar, beleza que você precisa fazer as pessoas experimentarem, mas o Festival de Peão não é o melhor exemplo, não é o melhor lugar. E se a gente fosse para um festival da quebrada? E se a gente fosse para um festival na rua, sons da rua? Aí faz mais sentido, beleza. Então, branding e marketing vão estar sempre equilibrando as pontas, que eu tenho que fazer as minhas ações dentro da minha essência. E branding tem essa função de ser guardião. Então, às vezes está todo mundo correndo para fazer um monte de coisa em marketing e fala, opa, isso aqui não constrói para o que a gente precisa. Perfeito. Então, acho que dando esse exemplo fica bem claro. A confusão se deu porque é uma disciplina muito nova ainda. Só que ela é nova no Brasil, ela não é nova lá fora. Então, quando a gente pega os autores clássicos de branding, eles já escrevem sobre branding há 30 anos, há 35. A gente tem livros muito antigos, que por mais que eles sejam antigos, a fórmula que eles ensinaram ainda não foi aplicada direito. Então, o que a gente viu foi o assunto ganhar muita relevância dentro de um mercado como o Brasil, que alguns porta-vozes do assunto não são pessoas que de fato estudaram branding. Talvez elas viram no evento e começaram a só replicar. E aí começou a se gerar uma confusão entre branding ser o logo, a identidade visual, a caixa, né? A pessoa pegar a caixa daqui, como eu ganhei, e falar, amei o branding da Kings. Não, o branding da Kings não é a caixa. A caixa é só um item de toda a estratégia de branding para gerar um sentimento.
Então eu fui vendo que durante esse tempo, desde 2020, quando eu empreendi e comecei a criar conteúdo, eu fui vendo muita gente confundir branding com identidade visual. E branding com identidade visual é a coisa mais fácil de se entender também. Quando eu estou ensinando, eu falo, você tem que cuidar do brand da Kings, o brand é isso aqui, esse telão aqui, esse logo, o branding é esse sofá. É fácil de explicar. Quando eu falo, não, branding no final é causa, é valor, é atributo funcional, atributo emocional, entra técnica. E aí tinha pouca gente ensinando técnica. Foi por isso que eu comecei a trabalhar nessa área e precisar criar conteúdo para ensinar. Porque eu vi, cara, uma galera falando sobre identidade visual, quando na realidade é só um item, e ainda manual tendo... de marca, né? Exato. E aí eu fui vendo também grandes nomes que não são necessariamente de branding, mas são de empreendedorismo, pegando a velha carona no assunto para vender. Então assim, o cara lá que tem X milhões de seguidores, que vai falar de empreendedorismo, botou um módulo de branding no curso para dizer que o curso é mais completo. Mas quando você vai ver, ele não entende nada. Então assim, essa confusão, ela acontece, mas eu acho que a gente está caminhando para um lugar as marcas, principalmente as médias, já entenderam que não é só a identidade visual. Elas já entenderam que tem todo um contexto, porque a gente está no mercado cada vez mais competitivo, numa economia brasileira que não está fácil, e que as marcas estão cada vez mais parecidas. Não, perfeito. Gales, e tem um ponto que eu acompanho muito dentro do mercado, dentro do marketing, liderança de marketing, gestão de marketing, e a gente vê aí cada vez mais a cadeira do gestor de marketing, do head de marketing, do diretor de marketing, ela é que mais roda ali tempo dentro da liderança, né? E muito se dá pela falta de resultado ou de expectativa versus resultado, né, do chefe dessa cadeira. Que aí pode ser um VP, pode ser o CEO direto, enfim. Então a gente vê muito isso. E eu já vi isso também na prática, Sim. né? Cara, qual que é o resultado? Então, vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei numa empresa, não vou citar o nome, mas, a meta de N1, que para quem não sabe, N1 é a reunião com o CEO direto e toda a diretoria, pro marketing, era número de seguidores no Instagram. Cara, assim, pelo amor de Deus, entendeu? A gente tem que olhar o marketing como negócio. Se a gente começar a olhar seguidor, é óbvio que eu não vou te trazer resultado como negócio. Então as empresas ainda caminham muito lentamente, né, para olhar o marketing de fato como resultado. Quando a gente fala de branding ainda, aí, o cara... Mais distante ainda. Aí fica mais distante ainda, né? Que dica que você dá para o profissional de marketing hoje que está nessa vivência? Eu tenho amigos que inclusive estão assumindo posição de branding de empresa, acho que é legal porque está ganhando movimento, mas que dica que você dá para essas pessoas poderem mostrar o trabalho delas, o resultado do trabalho delas? Porque senão, eu sou brand, tá? Apertou a empresa, qualquer oscilação que tem econômica dentro da empresa, vão olhar onde? No marketing. Exato. Então é uma das primeiras. Mas branding, não, o que é brand? Corta. Que dica que você dá? Boa. Primeira dica, compra meu livro. Boa. Eu ganhei esse livro aqui, esse aqui é meu, hein? Daqui a pouco vamos fazer a cerimônia formal de entregar o livro, de assinar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, estudo é o primeiro ponto. Né? Quando eu falei aqui que há uma confusão de brand e identidade visual, é porque as pessoas não conhecem tecnicamente o que é brand. E aí, quando a gente está falando de uma disciplina que é desconhecida, dentro de uma área como marketing, que já é meio olhada pelos presidentes de uma maneira meio torta, como custo, ainda é olhado assim. Né? O mercado brasileiro ainda não enxergou a marca como um ativo que gera dinheiro. Eles ainda acham que a marca é só um custo ali, que algumas vezes até eles encaram como investimento, mas eles não enxergam que quando você estampa aquela marca, você faz a margem dobrar, você faz vender mais, etc. Fideliza, mas eles ainda não enxergam a marca com esse poder. Eles acham que quem fideliza é um CRM, quem fideliza é o vendedor, né? E a marca ela tem um papel. Mas eu acho que dentro das empresas, eu falo muito isso para os meus alunos. Primeiro a gente precisa saber técnica, então eu preciso entender o que é branding de fato, como é que se constrói uma estratégia, como é que são os pilares, o que a gente usa para medir. Eu preciso saber o arcabouço ali da história. E quando a gente sabe, domina a técnica, aí eu tenho que ser professor dentro das empresas. Eu cansei de fazer reunião no corporativo e faço até hoje nas empresas que eu atendo como consultoria, diante de começar qualquer coisa, vamos dar um passo para trás, vamos entender como é uma estratégia, vamos ver o que é composto, deixa eu trazer um case para explicar como é que se constrói. Porque as pessoas que estão nesses cargos, elas não têm essa bagagem. E elas não têm e não necessariamente são obrigadas a aprender também. Ela contrata quem sabe para fazer por ela nesse processo. Então, quando você está num lugar... Eu estava na 99, eu tinha um CMO global chinês.
Então eu já tinha milhões de barreiras. Era uma pessoa que eu tinha que falar inglês o tempo inteiro, não entendia do mercado brasileiro. A construção de marca na China é completamente diferente da construção de marca no Brasil. Ele não entendia o cenário local e não entendia branding. Então, se eu chegar falando para ele, a gente vai fazer uma collab, vai trazer fulano, vai trazer uma Simone Simara, ele não vai entender nada. Mas se eu falar assim, o que é uma collab? Por que uma collab é importante para uma marca? Quais são os benefícios? Quais são os contras? Quais marcas já fizeram? Aí eu vou construindo a cama, para quando eu chegar no final e falar, agora eu quero dinheiro para fazer isso aqui. Ele vai falar, beleza, faz sentido. Construção, né? É uma construção. O ponto é, dilema, polêmicas. Como profissionais de marketing, a gente é cobrado para ter um resultado no dia a dia de carreira muito rápido. Eu entro em janeiro, final de janeiro eu já tenho que trazer resultado. Só que eu tenho que correr tanto para trazer resultado que eu não tenho paciência para ficar ensinando um CMO ou ensinando um presidente que, em teoria, está acima de mim, deveria saber mais que eu, e eu tenho que ficar dando uma de babá para ensinar essa pessoa o que é fazer o meu trabalho. Que eu acho que isso é um grande dilema. Né? Eu comecei a empreender porque eu cheguei num lugar que era, eu não aguento mais ficar ensinando. Então, se é para construir marca do jeito que eu acredito, eu vou abrir a minha própria marca. Tá certo. Se eu quero construir seguindo a técnica, eu vou construir exatamente para mim. Porque eu não quero mais ser pago para ficar ensinando uma pessoa que está acima de mim sobre uma coisa que ela deveria saber, ou deveria minimamente ela procurar por si só, estudar um pouco mais. Eu não teria problema em ensinar o que eu sei, mas o ponto é, eu tenho que ficar convencendo a ela de que o que eu sei faz sentido. Até para ter um embasamento também do que cobrar de resultado, né? Exato. O Galileu. Exato. Então é isso. É cansativo, é cansativo. E aí marketing já passou por isso de maneira mais cansativa no passado, hoje ainda tem um certo cansaço, mas branding está no início. Então pensa que eu cheguei em empresas que o CMO era uma pessoa que veio de vendas. Né? Eu trabalhei numa marca também que o CMO, quando assumiu, ele foi transferido de vendas para a área de marketing, ele falou, eu não entendo nada de marketing, eu preciso de vocês. Então, é um dilema, porque ao mesmo tempo tem uma postura muito humilde, ao mesmo tempo você fala, mas o que você está fazendo aqui então, como CMO, se você não entende nada de marketing? Né? Então, é muito frustrante como profissional você falar, cara, eu estou respondendo para alguém que não sabe nada. Então, vou ter que ficar ensinando. Mas, a dica que eu dou, porque o mercado é assim, se baseie com técnica, e aí você pode estudar, curso, ler o livro, fazer tantas coisas, procurar de fontes que sejam boas e técnicas também, não é ficar fazendo esse curso da guruzada que fala de brand e nunca construiu nada, acho que é realmente procurar pessoas que construíram. E aí a minha dica sempre é, na hora que você for apresentar qualquer tipo de estratégia, traga uma defesa bem estruturada antes com técnica. Perfeito. Então você traga um pouco do contexto, o que é a collab, por que é importante, quem já fez que deu certo, como é que a gente vai medir, traz uma cama para depois pedir o dinheiro e fazer a sua estratégia. Se você chegar direto falando, mas é a pessoa do momento, tá todo mundo fazendo, não vai vir, não vai vir. E você coloca uma coisa, quantos insights legais essa sua fala, e você falou uma coisa que é muito legal, esse cuidado, né? A gente vive um mundo de muita informação, de muito conteúdo, e a gente tem que ter o filtro do que realmente é um bom conteúdo e aquilo que vai me agregar, né? E tá sendo um paralelo, Gales, uma coisa que eu defendo muito. Se você tem um trabalho de alguma marca que você avalia, que no seu comitê, no seu squad interno, vocês elogiam, falam, a marca X tá fazendo um negócio legal, faz um benchmark. Vai atrás deles para entender como que eles fazem aquilo. Eu já fiz benchmark para Boticário, para você ter ideia. Sim. Entendeu? Trabalhando numa operação muito menor do que a deles. Vai atrás da informação, porque essa informação ela pode ser muito mais valiosa do que você atrás de um guru que nunca vivenciou um negócio. Exato. Entendeu? Então procura. Uma coisa que eu incentivo as pessoas é procurem network. Procurem falar com pessoas do mercado. É uma coisa que eu aprendi na minha carreira profissional. Chegou um momento que eu falei, putz, cara, eu tô me isolando muito do mercado, eu tô trabalhando tanto, eu não tô vivenciando evento. Tô olhando só pro meu universo aqui. Eu não tô falando com pessoas, eu não tô sabendo o que tá acontecendo nas outras empresas. Mas não, isso é prioridade na minha agenda. Na agenda da executiva de marketing hoje tem que acontecer isso. Sim. E assim, é uma atitude. Não tem custo financeiro. E dificilmente você chegar numa marca hoje e fazer um bench e você fala, não vou fazer. Difícil, porque tem os dois lados da moeda. Então, isso que você falou, eu acho que é uma coisa que é muito legal. E aproveitando outro gancho que você falou, que é um momento atual, essa questão de a gente vive no mundo, né, a questão do marketing, todo esse 360, eu brinco que como todo mundo é impactado a todo momento, todo mundo tem propriedade para falar sobre. Né? Se achar autoridade, achar que sabe, achar que manja. Então é isso, eu sou de outra área, mas vou assumir o marketing. E sempre que eu falo, beleza, se todo mundo acha que é fácil assumir o marketing, vai lá e fica
3 meses numa cadeira de marketing para fazer uma gestão de um time, uma gestão de competências, de ferramentas. Aí eu quero ver, aí você vai me falar se é fácil assim mesmo. Mas aí eu queria tocar um assunto com você, de um case recente, do Boninho no iFood, né? Então o Boninho ele se tornou ali o diretor criativo da marca. Quando esse movimento aconteceu, algumas pessoas pediram minha opinião, até fiz um conteúdo sobre isso. Qual que é a sua visão sobre esse movimento? Porque tem 2 lados da moeda, eu quero que você fale, mas tem dos 2 lados. Pô, o primeiro é um cara de construção, coisas legais pra caramba, Big Brother, que já é um produto pronto, mundialmente endemol, mas que no Brasil é um dos cases, é sucesso. E o outro lado da moeda é falar, pô, cara, o mercado, a gente sabe que para você chegar num cargo de diretor de criatividade, né, de uma agência, de alguma marca que tem essa operação, não é fácil, você tem que comer muito capim ali, né? Então, e nunca foi o core principal do Boninho, né? O Boninho foi entretenimento, cara. Uhum. Como você enxerga esse movimento, né? De uma marca, óbvio que... Mas eu quero que você fale. Que aqui, quando a gente já viu esse movimento acontecer há mais ou menos uns 5, 6 anos, que é você trazer figuras icônicas para assumirem posições de direção criativa. Tipo a Anitta com... Anitta no Ricardinho comentou com a gente. A gente viu a Lady Gaga na Polaroid, a gente viu a Dua Lipa na Yves Saint Laurent, sei lá. A gente tem vários personagens que são chamados e no passado foi muito tendência isso, né? De você pegar uma celebridade, botar um crachá e falar que ela agora é funcionária daquela empresa. Então a gente viu isso e na época fez muito sentido. As pessoas falam, pô, que legal, né? A Anitta tá ali na Ambev, fazendo o seu cargo acontecer, ela tá ali ajudando com seus insights e tudo mais. Eu acho que isso funciona muito bem, mas eu acho que dá pra gente separar em dois caminhos. Quando isso é uma estratégia de marketing, então eu quero fazer isso para chamar a atenção e construir imagem de marca, ou quando isso de fato é uma direção criativa, né? Quando essa pessoa de fato veio emprestar o que ela sabe sobre o mercado dela. Então, trazendo o exemplo da Anitta, é uma artista que eu gosto bastante, fez uma construção de marca muito boa no Brasil e fora do Brasil também. Quando ela foi chamada para a Ambev para ser funcionária, diretora criativa, pitaqueira de produto, o que seja, ela tem hoje uma participação em todos os produtos Beats. Então ela tem uma participação de share de vendas em Beats quando ela entrou, e todo novo produto criado através dos insights que ela traz, ela tem um share maior do que a Beats que já existia. Então a gente tem alguns sabores de Beats, algumas inovações que ela trouxe. Ela de fato foi a diretora criativa do negócio. A Juliette na Mundial, a mesma coisa. Ela tem toda uma linha de acessórios para cabelo, porque a Juliette foi cabeleireira durante muitos anos. E aí quando você vê os lançamentos, quando ela explica os lançamentos, você vê que ela trabalhou para construir o produto tem e bagagem, não foi só imagem. Né? Não, e não foi só a imagem, do tipo, ela era cabeleireira, junta essa historinha aqui e vende produto. Então eu lembro de uma vez que ela estava apresentando um secador da linha que ela assina, e ela estava explicando uma especificidade do cabo. Ela falou, o cabo ele é virado para a direita, porque na hora que eu estou fazendo o movimento, o cabo ficava roçando no meu pé. Então, como cabeleireira, isso era incômodo. Então eu joguei o cabo para a direita, porque isso não... Então você vê que a pessoa trouxe a expertise dela para construir. O Boninho, provavelmente, ele veio para trazer expertise de entretenimento, falar um pouco de como é que é para melhorar as ativações de marca, como que ele trabalhou muitos anos, né? 25 anos fazendo Big Brother quase. Então, eu acho que ele emprestou. Mas eu acho que um pedaço dessa estratégia também foi aproveitar o hype da saída dele, que foi muito polêmica, do tipo, esse é o último Big Brother, ele não vai participar mais, e aproveitar essa onda que o Boninho estava em alta e falar, trouxemos ele para cá. Inclusive, a primeira campanha publicitária do Boninho foi com o iFood, né? Sim. Foi a primeira vez que ele apareceu em uma campanha publicitária. Exato. E ele saiu de um status de alguém de bastidores e passou a ter um status de celebridade, quase. Verdade. Então ele começou a emprestar o nome dele para adicionar valor para essa marca. Então quando o iFood faz esse movimento, ele vai trazer eu trouxe um cara que sabe muito de entretenimento para a marca que é mais amada pelos brasileiros, para nas nossas ativações, nas nossas campanhas, ele trazer essa experiência de gerar a construção de marca, porque ele trabalhou fazendo isso. A gente não pode esquecer que as provas do Big Brother, patrocinadas pelas marcas... E você também faz esse conteúdo, né? Exato. Durante muitos anos eu avaliei todas as provas de líder, anjo, bate-volta e tudo mais. E com certeza ele também passou por esse processo de como que ele construía as marcas através das provas. Então acho que é um movimento muito bacana. Do ponto de vista de... ele é um funcionário, diretor criativo, eu acho meio datado. É uma coisa que a gente não faz mais há bastante tempo. Ele é um consultor. É um consultor e tal, e falar que ele é um consultor é super bacana. A coisa de botar um crachá e falar que ele é funcionário é meio, anos 2000. Mas, se ele realmente estiver colaborando dentro da marca e trazendo os inputs como experiência, acho super válido sempre. Assim. Acho que a Anitta foi uma boa aquisição para a Ambev para trazer toda a parte de inovação para Beats.
Ela é a cara da marca hoje, então ela carrega essa marca, ela traz inovação, traz produtos diferentes. Nesse último ensaio da Anitta agora, eles lançaram o gelo da Beats, para você colocar na bebida. Com sabor, sabor, né? E é uma coisa que você fala, cara, nenhuma marca de bebidas prontas ali tá fazendo isso. Né? Ela lançou o BPM, que era aquela bebida com concentração muito alta também, que você bebia e já ficava maluco. No carnaval lançou o sacolézinho lá que você chupava e era de Beats também. Então, de alguma maneira ela tá trazendo não só a criatividade, mas trazendo inovação em produto também. Eu gosto muito desse movimento, né? Eu fiz 2 Big Brother, né, o Gales? E eu posso falar para você que realmente o Boninho participa. Né? Ele participa do briefing, ele participa da entrega da proposta criativa. Então ele é o cara que realmente ele não tá lá só com o crachá dele, Sim. vendo o que os brothers estão fazendo e dando bronca lá no Big Fone. Sim. Ele é o cara que realmente ele é bem atuante. E eu amo o iFood, né, como consumidor e como marca, acho que Sim. é um trabalho... É um bom case pro Brasil, É um ótimo case pro Brasil. Tenho muito orgulho de ter uma marca brasileira com esse, né, potencial. E quando eu vi, de verdade. E eu acho que as pessoas também, né, guys, hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é muito para desconstruir. Né? Então, tudo que acontece, as pessoas querem levar para o lado negativo. Não, isso é um buzz, não vai dar certo. E eu, quando eu me posicionei sobre isso, eu falei, putz, cara, eu quero muito que dê certo. Porque eu gosto muito da marca, acho que é uma marca que tem sentido, torço para dar certo. Óbvio que cobrar o cara de publicidade, o cara, ele é o do entretenimento, é o que você bem pontuou. Então, olhar a marca nos próximos anos, né? Olhar junto com o brand, junto com o marketing, que ações a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e trazer o conhecimento dele para gerar esse entretenimento, eu acho do cacete. Eu também. Eu acho matador. Né? Então, tomara que seja usado assim, não só de um buzz, uma ação de PR. Sim. Entendeu? Que era só para gerar movimento naquele ali e depois passou. Justamente. Então, acreditamos nisso. Né? Então, que legal, eu tenho a mesma visão que você. Eu não quero que seja uma ação de PR, não quero que isso aconteça. Né? Eu imagino que não, eu imagino que ele deve colaborar. É muito desperdício você pagar uma fortuna só para usar a imagem dele. E olha que o cachê dele não deve ser barato. Hein? Não deve. Gales, e a gente vem falando muito de... Né, a gente vive o mundo, de novo, da conectividade hoje em dia, né? E como que as redes sociais, hoje, elas ajudam a marca a construir essa questão de brand, né? Como que pode ser esse apoio? A gente vê muita marca hoje sem identidade, faz aqui, faz ali, não sabe o que tá fazendo, né? Você fica até meio que, cara, peraí, mas ela falou aqui, falou ali, enfim, não tem muito sentido. E também junto com isso, que também entra dentro da questão do digital, é a comunidade. Né? Então, como que você enxerga a gestão de comunidade das marcas para essa construção, né, do brand de cada marca? Porque até esse cargo em uma empresa de gestor de comunidade, ele é raro ainda. Uhum. Né? Quando eu trabalhei na Braé, eu contratei uma gerente de comunidade, que ela fazia a gestão da comunidade da Braé, desde consumidores, desde influenciadores, desde profissionais, de todo o ecossistema. Como que você enxerga esses dois pilares hoje para apoiar o brand? Perfeito, cara. A rede social é um dos principais pontos de contato que a gente tem com o consumidor. Né? Principalmente no Brasil. O brasileiro, acho que, se eu não me engano, é a segunda população que mais passa tempo em rede social. E aí a gente passa tempo mesmo, né? Os brasileiros gostam de rede social. Qual é a sua rede social favorita? Ultimamente eu tenho gostado bastante do TikTok. Assim, que não é bem uma rede social, né? Mais um veículo ali de consumo de conteúdo. Concordo. Mas eu acho que o TikTok trouxe para mim uma visão, e eu vi esses dias uma influenciadora falando sobre isso. O Instagram se tornou um lugar de vitrine. Então, eu falo de mim, olha o que eu tô fazendo, olha onde eu tô. O mundo de Alice. O mundo de Alice. Mas muito autocentrado, né? Então, olha onde eu fui, olha onde eu estive, olha o que eu tô fazendo, olha a minha empresa. O TikTok escuta sobre esse assunto, eu vou te falar sobre esse assunto. O influenciador pouco importa no final das contas, né? Então, você vai rolando o feed ali, você vai ouvir desde psicólogo falando sobre narcisismo, você vai ver gente fazendo unboxing, você vai ver gente falando sobre término de relacionamento. Só que quando você vai ver a pessoa, você fala, eu não sei onde ela estava almoçando hoje, não sei onde ela estava, se ela viajou, sei lá, eu estou ouvindo o que ela tem para dizer. Né? Então acho que o TikTok tem sido uma rede que eu gosto bastante. Mas é o principal ponto de contato. Os brasileiros adoram ficar em rede social, adoram consumir conteúdo, adoram aprender em rede social. Eu fiz uma pesquisa com minha base de seguidores e eu perguntei onde eles gostavam que lugares eles gostavam de aprender. Cursos são em primeiro lugar, mas rede social é o segundo. Legal. Então as pessoas gostam de, no final das contas, estar rolando ali e falar, cara, aprendi algo novo nesse conteúdo aqui em 3 minutos, em 2 minutos. Então as marcas têm um papel que a rede social pode ajudar muito a construir a percepção. Tem marcas que hoje são 100% nativas digitais que a gente constrói a ideia da marca só por rede social. Às vezes a gente nem entra no site, a gente nem vê o blog, não vê nada, mas você só vê o conteúdo ali.
Sejam as entrevistas, sejam os unboxings, sejam as pessoas usando os tutoriais. A gente vai construindo imagem. Então, eu acho que é um ambiente que as marcas precisam aproveitar para construir essa relação. O ponto é, o Instagram ele não foi criado para isso. Ele foi criado para a gente ver as nossas fotos, nossos amigos, as marcas invadiram. E eu acho que a gente está chegando num ponto de Instagram, numa saturação muito grande, em que quase todo mundo está vendendo alguma coisa, quando é uma pessoa, e toda marca está ali o tempo inteiro invadindo o seu espaço, com patrocinado o tempo inteiro ali, tentando interrompendo, vender. né? Te interrompendo. Voltamos à publicidade clássica, que é eu estou consumindo o que eu quero e entra uma publicidade no meio. Então, quanto mais as marcas souberem criar algo mais contextual, de fazer as pessoas quererem ver, assistir, melhor. Quanto menos elas pensarem em publicidade, melhor ainda. Perfeito. Porque ali não é um ambiente. Eu tive uma aula uma vez, assim, muitos anos, o professor falava muito sobre isso. Ele fala, cara, eu tô rolando o feed, tem comida, viagem, gato, meme, aí do nada entra uma pessoa no estúdio com tudo bem produzido pra falar, e aí você fala, cara, próximo, pula, né? No final, pula. Então, acho que a rede social é um lugar. As comunidades, eu acho que também foi uma evolução. A gente ainda não tem no mercado brasileiro um case de gestão de comunidade, que você fala, nossa, tem uma comunidade que fortíssima, como você vê lá fora. E eu vou falar de um case que eu vivi, né? Eu entrei, não sei porquê na época, na equipe de comunidade do Waze no Brasil. Do Waze? O Waze. Então, é uma equipe que é para corrigir mapas. Que legal. Que é voluntária, que se encontram ali para fazer as correções, para apontar quando aquela rua fechou, quando está tendo uma obra e tudo mais, e manter os mapas 100% atualizados. E nessa mesma época, eu acho que eu estava estudando algum assunto sobre comunidade. Eu entrei para o Google Local Guides, que é, você se cadastra no Google e você ganha incentivos para ficar resenhando os lugares que você vai. Então, você foi lá no restaurante, você ganha um incentivo de ter o destaque do seu nome no primeiro campo do comentário, uma visibilidade, ganhava crédito no Google One, que é um serviço de nuvem deles para o Google Fotos, tinha os meetups dos criadores, dos local guides em cada país, para você conhecer gente nova e tal. E aí, quando eu olho para o Waze, você fala assim, cara, é uma galera no mundo inteiro mantendo o mapa atualizado, mantendo rotas sendo construídas ali de graça. É uma galera que está engajada. E aí, quando marcava os meetups, as pessoas se encontravam para falar do Waze, para falar do mapa, cara, de como quer contribuir, etc. Então, eu não conheço particularmente um caso que você fala assim, nossa, tem uma marca que tem essa galera fã desesperada que está ali se reunindo. E eu vi agora muito no South by Southwest o case da Charli XCX, que é uma artista que fala muito com a Gen Z e que tem essa comunidade fortíssima dos fãs que se encontram para as listening parties, que é você vai para uma festa para ouvir o álbum novo. Então organizam uma festa para você só ouvir o lançamento. E aí não é uma festa de evento, de convite, não, é um lugar, vamos para um bar, fecha com o DJ, bota aqui o álbum novo, vamos ouvir todo mundo junto e vibrar, filma, isso vai para um grupo, uma comunidade e o negócio acontece. Então as comunidades, elas são muito importantes. Só que algumas marcas ou alguns profissionais começaram a confundir comunidade com grupo de WhatsApp. E promoção, né? Só promoção. É promoção. O grupo de WhatsApp é uma ferramenta para reunir uma comunidade num lugar só. Mas se não existe o senso de comunidade, o grupo é só uma ferramenta. E aí, se você usa de uma maneira para ficar mandando promoção, ficar mandando spam, o grupo não existe. Na realidade, ele vira um canal de spam que as pessoas vão começar a parar de falar, elas vão parar de interagir. Então, a comunidade, ela é criada antes das ferramentas. Então, primeiro eu crio uma base que gosta do meu trabalho, vou falar de mim, né? Gosto do meu trabalho, gosto da maneira como eu ensino, gosto dos conteúdos que eu posto. Aí eu pego uma ferramenta para reunir essas pessoas para fazer elas se conhecerem. Perfeito. Legal. Só que aquela comunidade, mesmo sendo gerenciada por mim, ela é livre. As pessoas podem falar de qualquer assunto, elas podem discutir branding, falando da Ana Couto, falando da Future Brand. Não é uma comunidade para falar sobre branding, que é gerenciada por mim. Então, hoje eu tenho, por exemplo, 2 grupos de WhatsApp com quase 2.000 membros, em que as pessoas conversam sobre branding, elas discutem pautas. É aberto. Quando eu fui criar, eu pensei, vou deixar o grupo fechado, só eu falo. Só que isso não é um senso de comunidade. Só que ao mesmo tempo, se eu abrir, vai virar uma zona. Porque vai começar um desespero, e aí quando você entende que a comunidade ela se autorregula, porque todo mundo gosta do mesmo assunto e segue a mesma pessoa, você começa a ver ali uma confluência das próprias pessoas falando, aqui não é lugar para falar sobre isso, vamos voltar para o assunto, vamos ter... E aí, óbvio, a gestão de comunidade vem de um lado de você fazer a gestão de um código de conduta. O que esse grupo fala, o que ele não fala, o que a gente tolera, o que a gente não tolera. Recentemente eu tive um caso no grupo, foi muito bom. As pessoas estavam discutindo bastante ali sobre branding e tudo mais. Eu estava prestes a lançar o livro,
E aí uma pessoa falou assim, gente, vocês têm indicação de livro para aprender mais sobre branding? E aí um membro falou assim, eu tenho uma pasta no Google Drive com 40 books de PDF do Acker, do Philip Kotler, tá aqui o link, pessoal, baixem, é gratuito, Era uma pirataria, era uma pessoa disponibilizando um livro gratuito, Total. que ele era pago. Então, quando a gente viu como gestão de comunidade, a gente falou, cara, peraí que a gente tem que fechar o grupo agora, falar com esse membro, tudo bem, eu entendo que você tem uma pasta, mas esses autores não estão recebendo por isso. São livros pagos. Se a gente olha a legislação, isso se configura como pirataria, você não pode disponibilizar uma obra que o autor não liberou, e a gente precisa valorizar o trabalho do autor comprando o livro dele. Principalmente porque eu vou lançar meu próprio livro e eu não gostaria que meu PDF estivesse num grupo e as pessoas compartilhando ali, né? Então, vou avisar você pode deletar a mensagem lá, deletou, volto pro grupo, mando uma mensagem como moderador, gente, tudo bem, entendo que vocês querem compartilhar, mas aqui não é um espaço, isso aqui se configura como um crime, o grupo está aberto de volta, voltemos ao horário normal. Só que a comunidade, ela é construída em cima do que você faz. Então, a Kings tem a sua comunidade. Tem a galera que gosta de acompanhar o trabalho, o conteúdo, os eventos, os lançamentos. Então, você tem uma comunidade. Mas não é jogar todo mundo no grupo de WhatsApp. Perfeito. O que eu faço para manter essa comunidade aberta e nutrir essa comunidade. Então, eu já fiz alguns encontros da galera do grupo para que a gente pudesse conversar. Aí eu ia lá, dava uma aulinha de meia hora e depois se conheçam, troquem ideia. E existe um investimento para essa gestão de comunidade acontecer também. Assim, vocês marcas, as pessoas que trabalham em marketing, estão assistindo o nosso podcast aqui. Isso aqui foi uma aula gratuita. Pois é. Pega esse material, entenda como a comunidade é muito importante para o negócio, traz resultado, traz receita, experiência. Pega o que o Gales falou aqui, aplique. Tenham paciência, porque não é fácil, não é do dia para noite. Pensem criativamente como vocês engajam essa comunidade, que, de novo, entrar num grupo. Pô, eu tô no grupo de concorrente, por exemplo. Cara, é só preço. Pô, pra mim pode ser interessante porque eu gosto, eu respeito o movimento, mas é comercial. Não é um senso de comunidade, é o que você bem pontuou. Sim. Então, gente, pegue esse material aqui, escutem, respirem e tem muita coisa legal aqui que você falou. Sim. Muita coisa mas eu legal. vou falar uma coisa assim, eu acho que quando a gente fala de preço, né, de ficar mandando promoção, etc., não tem problema nenhum, desde que você avise os usuários que é isso que você vai encontrar. Então, eu particularmente tenho um grupo que eu participei durante muito tempo, e depois eu saí porque chega, né? Que era o Sneakers do Mion. Os Sneakers do Mion tem um Telegram que ele posta só os itens que ele usa, ou modelos que ele gostaria de ter, com preços e descontos só para aquele grupo. Preços com descontos, mas preços ainda... ainda é caro, mas assim, em algum momento ele fala assim, gente, acabou de ter um restock do Nike tal. Que ele usou no programa tal. Tá aqui o link. Para quem tá nesse grupo, tem 20% off. Entendi. Só que esse link vai expirar em 2 horas e é só para cá. É o senso de urgência. Você tem um senso de urgência. Mas quando você entra no grupo, você sabe que é só para falar dos sneakers que ele tem e o que ele vai vender. Não é um grupo para você conversar sobre o assunto. Então, para quem gosta de ficar caçando promoção, pegando uns achados, eu gostava demais. Quando eu fui mais sneakerhead, que eu gastava muito mais dinheiro, eu ficava assim, caramba, teve um restock, ele avisou, deixa eu comprar logo. Pô, ele avisou pra mim, eu não ficava toda hora no site dando F5, ele me avisou quando entrou. Teve um tênis que eu tava louco pra comprar e ele avisou que voltou o estoque. Legal. Tá, um tênis que eu queria agora tá com 50% de desconto e ele avisou. Legal. Ele não, né? O grupo dele. Mas o propósito do grupo era me manter informado sobre tênis que eu gostaria de comprar com o desconto que eu gostaria de ter. Então tá tudo bem. Quando eu fui criar a minha comunidade dos Cidadãos da Galileia, o intuito da comunidade é, vamos falar sobre o assunto. Tanto que dentro do Código de Conduta, quando a gente escreveu, a gente proíbe qualquer tipo de propaganda de cursos, incluindo os meus próprios. Então eu tenho só um disclaimer lá que o grupo pode ser utilizado para falar de iniciativas sobre a minha própria empresa, porque é um grupo gerenciado por mim, mas que eu não vou fazer um spam, eu não vou ficar toda hora, gente, abriu matrícula, gente, tá acabando, gente, agora lançou curso novo, agora eu tô em tal lugar. Não, eu tô aqui só para avisar. Então eu uso de maneira moderada, que pessoal, esse grupo aqui queria saber quando abriu a matrícula, então abriu. Voltemos ao assunto normal. Esse é o precioso de gestão de comunidade. Perfeito. E é uma comunidade gratuita, não é paga, não tem close friends pago, não tem pagar para entrar, não tem nada, porque eu acredito nesse poder. Porque na hora que a gente vai vender um produto, cara, fica muito mais fácil. As pessoas estão, assim, 98% engajadas para comprar, elas fazem parte da sua comunidade, que entrega valor, que constrói marca, que está junto, aprendendo com os outros. Já gerou muito negócio essa comunidade, por exemplo. O pessoal sendo contratado, designer sendo contratado, estrategista sendo contratado, as pessoas conversando entre si.
É muito legal. De novo, acho que esse ponto é muito importante, Gales. É entender o propósito daquela frente. Pô, se for uma frente para realmente mandar preço, valor, desconto, tudo certo. Eu tenho um grupo aqui no Telegram de sneakers que é isso. O cara só manda o dia inteiro lá, tem mais de 250 mil pessoas no grupo. É só promoção. O lançamento. Sim. Mas é cunho comercial. Sim. Né? Então, acho que sabido, né? É isso. É muito você entender o propósito seu como marca, como negócio que você quer com aquilo, qual que é a sua, né? O importante é você separar e deixar claro, né, para o membro da comunidade o que você quer, como você quer falar. Cara, você falou um negócio, esse negócio de interromper, né, que acho que é muito legal ilustrar. Teve um momento meu, profissional, não vou citar a empresa, mas eu cheguei e tinha uma euforia pela minha chegada, chegou uma agência de publicidade junto, né, franqueado, uau. E aí falou assim, cara, você precisa colocar uma campanha no ar agora. Tipo, vai, se vira. Sabe, meio que um teste? Beleza, vamos fazer. Bem, pegamos, tal, começamos a elaborar, era uma campanha 100% digital. E aí, pô, a gente tinha uma produtora muito legal que chama Na Estrada Produções, inclusive quem não conhece, você conhece eles? Na Estrada não. São bem legais. Depois eu vou te mandar o material deles, são bem legais. Os moleques do bem e criativos. E, pô, eu tava com eles ali como, né, um parceiro. Pô, vamos fazer aqui o storytelling, propósito, campanha, onde a gente vai chegar, não sei o que lá. Beleza. E aí, do nada, me chamaram e falaram assim, Cauê, mas e o filme Hero da campanha? De novo, uma campanha focada em quê? TikTok e Instagram. Meta. É isso. Eu falei, não, mas o filme Hero é o filme que a gente vai fazer com a produtora, né, dando o conceito, o contexto do produto que a gente está lançando. Não, mas, cara, é a primeira campanha que vocês estão fazendo para a rede de franqueados. Então vocês precisam encantar. Eu falei, mas me traduz, que eu não estou entendendo o teu encantamento. Para mim, encantamento é o conteúdo, é a história. Não, a gente precisa fazer um vídeo viral. Hero. Um vídeo Hero. Um vídeo Hero, mas tem aqui o vídeo. Não. A gente vai contratar uma produtora. Aí eu falei assim, abrir câmera. Eu falei assim, gente, a gente vai abrir câmera para um vídeo 100% digital. Não é porque produção. Eu falei, gente, digital é o que a gente falou. É entretenimento. Quanto menos posado, mais resultado. Então, assim, não, mas vamos fazer, porque esse chegado eu quero que faça. Falei, vamos fazer então. Investimos uma grana, Gales, pra abrir câmera, assim e tal. Fizemos o vídeo. O vídeo ficou legalzinho. 10. Cara, o vídeo não performou. Aí o senhor me ligou e falou, cara, o vídeo não tá performando. Põe mais dinheiro. Eu falei, não, mas a gente já tá a gente tem um planejamento topo, né? de verba, eu vou queimar dinheiro. Não, mas o franqueado precisa ver que tem visualização no vídeo. Conclusão. Cara, não precisava do vídeo posado. Não tinha sentido você ter um vídeo posado para você posicionar uma campanha digital, entendeu? Para TikTok, para Instagram, abrindo câmera. Não é o lugar. Não é o lugar. Então, assim, o que as pessoas ainda também hoje em dia confundem muito é essa questão da mega produção. Não tem que fazer negócio mega produzido. E o que eu venho sentindo muito, não sei se você concorda comigo, que isso não está mais conectando. Quando a pessoa vê que é um negócio produzido, é publi, aí não sai fora. Eu nem perco tempo, cara. Porque eu sei que alguém no final vai querer me vender alguma coisa. Você tem esse sentimento também? Tenho. Eu acho que a gente ainda tem... As pessoas ainda enxergam a rede social como um outdoor. Então elas desenham um post pensando que é um panfleto, né, no estático. E quando a gente vai fazer um vídeo, a gente acha que é uma televisão. Que você coloca um comercial de 30 segundos lá, só faz ele na vertical porque precisa, mas vai performar igual a televisão performaria. Então eu tenho essa sensação. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Quando a gente fala, por exemplo, de O Boticário. O Boticário é mestre em fazer filme em data comemorativa. Um filme forte, filme né? Bom, você filme olha e fala... que questiona, que faz você pensar. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Eles arrasam. E é uma das pouquíssimas marcas que ainda abre câmera no Brasil para fazer filme em data comemorativa. É verdade. O resto das marcas não faz mais nada. É basicamente só online ali e postzinho, collab, etc. Então, eu sinto falta do bom uso desse tipo de construção, né? O Video Hero, ele tem uma intenção de criar um conceito mesmo. E eu vim falando isso agora com um parceiro que eu tô vendo cada vez mais isso acontecer. Eu vi isso agora lá em Austin, no South by Southwest, que as marcas foram tanto para o digital e construíram tanto esse ambiente que a gente está vendo uma tendência agora que o físico, o offline, o presencial está sendo cada vez mais demandado para construir e tangibilizar a experiência com a marca. Perfeito. Então, a partir do momento em que eu fico o tempo inteiro só influenciador,
resenha, unboxing, abre, só no site, só vídeo. Você fala, cara, peraí, mas o que essa marca significa no final? Qual que é a experiência que eu tenho com ela? Então, se você chega e fala, não, na realidade tem a Casa Kings, agora a gente vai poder ir lá para conhecer os artistas que eu gosto, para ver o lançamento em primeira mão, vai ter um evento, as pessoas vão começar a tangibilizar, pô, essa casa é legal, essa casa reúne a galera da Quebrada, essa casa reúne a galera que é MC, que eu gosto, que eu quero acompanhar, pô, toda semana tem uma programação cultural, é bacana ir lá. Você começa a fazer uma coisa que o digital não consegue te entregar. Ele não consegue gerar esse senso de experiência. Então, quando você pega as grandes marcas lá fora, elas já entenderam isso. Então, antes de fazer um desfile, uma marca de luxo vai lá e faz um evento dentro da loja, chama um artista da geração Z, faz um pocket show e joga todo mundo para conhecer o lançamento ali. É muito simples, é o que a gente sempre fez desde sempre, mas as marcas estão investindo muito mais em fazer a experiência e menos em ficar fazendo o formato que a gente conhece. Então, assim, no Instagram e em TikTok, a galera que ainda está insistindo nesse formato de vídeo produzido com câmera, etc., tem aquela mentalidade estética que é, não, o meu feed tem que ser perfeito, ele tem que ser lindo. E a pessoa que está usando essas redes, ela não está nem aí. Se o feed for mais ou menos feio, se é meio tosco, se ele não é uma grade. E eu demorei a entender isso. Eu venho da Universidade da Publicidade, que a Universidade da Publicidade é a Universidade da Produção. Né? Então, eu trabalhei em 99, eu gravava filme para TV, eram 4 filmes, cada filme era 500, 600 mil reais, a gente gastava 2 milhões em produção para ter um filmão, para ir para o intervalo do Fantástico e tal. E tem que fazer. Mas quando eu começava a fazer o meu negócio acontecer, eu tinha uma resistência. Eu falava, cara, eu não vou gravar um vídeo meu meio tosco, com a câmera na frente, com aquele fundo verde para jogar um vídeo atrás que fica aquele corte meio feio. Eu tinha esse apego estético. Fala, não, esse thumb fica meio feio no feed, não sei o quê. E aí quando você começa a entender que essa geração, principalmente agora, ela tá mais interessada no conteúdo e menos na forma. Então você fala, cara, eu me via nos vídeos e falava, nossa, esse vídeo tá feio demais, cara. É o famoso melhor feito do que bem feito, né? Só que o ponto é que a rede pedia isso. Né? Eu fiz um vídeo agora na cobertura do evento pro TikTok, que era eu falando no Stories, assim, normal, sem nenhum tratamento, andando pela rua, captação de som era boa, porque eu tinha botado o microfone, mas era um vídeo com a câmera meio tremida, não tinha tanta resolução assim e tal. O vídeo tá top, viu, gente? Eu vi esse vídeo. Não, então, e aí era uma introdução que eu falava de uma polêmica, eu falava assim, nossa, vim a ativação de uma marca aqui que foi meio xoxa, não sei o quê, vou falar sobre isso. E aí depois eu entrava num vídeo normal, filmado pelo iPhone mesmo, eu falando das ativações de marca. Esse vídeo performou muito melhor do que qualquer outro vídeo que eu parei, coloquei no modo cinema, joguei uma luz, não sei o quê, porque aquela rede ela quer ver aquilo. Então, assim, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e também a outra. Quando eu vou vender um curso, por exemplo, gravado meu, eu preciso estar numa câmera legal, num ambiente bacana, porque é um ambiente de aprendizado. As pessoas estão pagando um curso mais caro. Fala, cara, mas olha a qualidade dos slides, olha a qualidade da aula, olha a qualidade do som. Eu quero assistir na minha TV grandão, eu quero ter qualidade para assistir. Então é muito de adequação também. Essa coisa de querer abrir câmera para ficar fazendo coisa para Instagram, nem as marcas de luxo estão fazendo tanto mais. Elas ainda têm um cuidado estético, porque é parte da estratégia da marca, mas num dado momento você fala, cara, a marca convidou uma celebridade para ficar fazendo cobertura nos stories, filmando ela ali no desfile. Tipo, não é uma câmera acompanhando uma equipe de produção. Não, é um stories. Stories pode ser isso também. Não, muito bem pontuado. Eu comecei a gerar conteúdo, né, em TikTok, em Instagram há pouco tempo, e eu vou muito nessa vibe, guys, cara, tô nem aí, tô nem assim, né? Tipo, tem que ter um som, dá pra escutar bem, aí eu me preocupo muito com a qualidade do conteúdo, mas a estética. Até às vezes minha esposa fala assim, nossa, mas sua barba, não sei o que lá. Eu falei, cara, a gente tem que fazer, é isso. Eu tô muito nessa vibe, mas obviamente são momentos. Se eu vou falar de algum curso, de alguma coisa, a pegada é diferente. Ô, Gales, um assunto polêmico, a gente já tá chegando no final, infelizmente, conversa boa, passa rápido. Eu amei deixar a polêmica pro final. Mas é um assunto polêmico, rebranding, cara. Rebranding, a gente vê um monte de marca achando que, eu preciso resolver um... Primeiro que acho que tem uma confusão no contexto, né, do rebranding, né? Acho que é legal você falar sobre isso. Boa. Mas, cara, qual é o momento de uma marca fazer um rebranding? Por que uma marca precisa fazer um rebranding? Boa. Vou voltar pro começo do episódio, se você não assistiu, volta para lá. Mas vamos lá. Primeiro é a confusão sobre o termo, né? De novo,
eu acho que é uma coisa meio papagaio de pirata, né? As pessoas começam a falar, o papagaio começa a repetir, todo mundo acha que é aquilo. Tecnicamente, um rebranding é quando você pega uma marca que já existe, vamos pensar na Kings, tem um macaquinho aqui e tal, e você fala assim, Galileu, a Kings está passando por um problema de negócio, ela não vende mais, está estagnada em vendas, ela não consegue mais consumidor novo, ela não se conecta mais com a geração Z, ela não consegue mais ter sucesso na inauguração das lojas, ela tá, cara, o negócio tá ruim. A partir do momento que eu começo a entender a dinâmica do mercado, os concorrentes, e eu percebo que eu falo, cara, eu tô uma marca meio velha. Eu tô falando uma linguagem que já não se conecta mais, os meus códigos visuais estão meio datados, é um design meio com cara de anos 2000, já não conecta mais com essa galera. A maneira como eu falo, a maneira como eu fotografo e tal, já não conecta mais com a geração de hoje. Né? A geração de hoje a gente tá brincando, mas eu tenho uma sobrinha de 16 anos. A forma como ela tira foto é completamente diferente da forma como eu tiro foto. É uma foto meio embaçada, que não aparece rosto, é um feed do Instagram que tem um post só, é os stories que ela vai, posta, dá 2 horas ela deleta, tem uma outra história, né, de geração Z. Enquanto a gente não, vamos fazer uma luz e não sei o que, e maqueira, não tem mais isso. Mas enfim, uma vez que você fez um estudo e entendeu que a marca não se conecta mais com a audiência, por isso que o negócio está indo com um problema, você vai optar por um rebrand. Você vai falar, cara, eu preciso mudar a minha essência, o que eu acredito, a forma como eu faço. Às vezes eu vou ter que mudar de nome, porque esse nome não conecta mais. Às vezes eu vou ter que mudar a minha estética, porque ela já não conecta mais e tudo mais. Então o rebranding é quando você tem uma mudança que, ao meu ver, ela é mais drástica. Você fala, cara, eu abandono o que eu era e eu vou ser uma nova pessoa. Essa é a essência de um rebrand. Tudo que você só acrescenta um item estético, só muda uma cor, põe um traço, muda o slogan, muda um look and feel, é só o que a gente chama de refresh. Você dá uma atualizada na marca, para se manter relevante, mas a essência continua a mesma. Então se você fala assim, cara, a Kings está passando por tudo isso, mas ela tá ali estagnada, mas está crescendo, tal, não sei o quê, mas eu acho que o preto, cara, para o segmento dizer que já era mais o preto. Vamos botar azul? É só uma atualização para se manter relevante. Ela não está mudando sua essência. Então, basicamente, a confusão acontece daí. Então, o que a gente viu, né, e o que eu vi como profissional tudo que era mudança estética era chamada de rebranding. Então, assim, a própria imprensa, a Cacau Show anuncia rebranding. Você vai ver, mas só botou um pontinho no i. O Itaú faz um rebranding, não sei o que lá. Não, ela sim fez uma atualização importante do logo, mas ela não fez um rebranding necessariamente. A essência do Itaú é a mesma, sobre o futuro, sobre acreditar nas pessoas, no brasileiro, tá tudo igual. Então essa é uma confusão. A imprensa foi propagando dessa forma, a galera que não estuda tecnicamente vai propagando e repetindo uma coisa que ela não sabe, e aí o negócio pega como se tudo fosse um rebranding. Então a gente recebe muito pedido, às vezes seguidor me manda mensagem que não, preciso fazer um rebranding da minha... Mas por que você precisa fazer? E aí eu sempre tenho um contexto de 3 possibilidades, né? Quando fazer o rebrand foi a sua principal pergunta. Primeiro, o seu negócio não se conecta mais, ele não anda mais, ele não cresce, ele está estagnado. E que um dos motivos pode ser a marca. O seu negócio pode estar com uma equipe de vendas ruim, o seu negócio pode estar com uma loja com uma experiência ruim, arquitetura ruim. Não é só a marca que tem um problema. Você pode ter um problema no negócio em outras áreas. Perfeito. O segundo é quando você passa por uma fusão ou uma aquisição. Então, a partir do momento que você junta a LAN com a TAM e fala, são as 2 empresas agora, o que a gente vai fazer com essa marca? É igual, não é? Os valores são os mesmos? Muda? São 2 empresas diferentes? Ou quando você tem uma crise de imagem muito forte. Então, a gente vê rebrandings acontecendo quando você caiu um avião, com 2, 3 aviões numa sequência que abalou a credibilidade daquela marca. Uma marca de petróleo vazou petróleo em um determinado lugar e teve um escândalo, uma crise ambiental. No Brasil, muito comum. Lava Jato, corrupção, vai lá e muda de nome para continuar operando. Então, o rebranding ele deveria ser só escolhido em casos como esses. Eu estou construindo um negócio que foi fusionado com algum outro, eu passei por uma crise muito forte de imagem que eu preciso me reposicionar, ou, de fato, eu preciso me reconectar com a audiência que eu estou perdendo como negócio. O negócio tem um problema. Todo o resto é capricho do CMO para mostrar trabalho. Perfeito. Então, isso também é uma coisa que a gente começou o episódio falando sobre isso, né? Marketing é o visual. É o que está visto. Então, como é que eu mostro o meu trabalho como Cauê chegando na Kings agora? Eu tenho que mudar a marca, eu tenho que mudar o logo, eu tenho que mudar a caixa, eu tenho que mudar a arquitetura da... Porque é o visual. E esse CMO que sabe, esse presidente, diretor que sabe pouco,
ele vai falar, realmente, o trabalho do Cauê é renovar, é reformar a fachada, é mudar o preto, é o trabalho dele, esse é o trabalho dele. Quando na verdade o seu trabalho é outro. Mas se ele não entende muito, ele vai levar para o estético. E aí, para você mostrar o seu trabalho, você tem que fazer uma mudança. Então, eu escutei isso também, isso eu sempre falo em podcast, né? Se você chega na Kings hoje, ela está fazendo um excelente trabalho como marca, você deveria dar continuidade. Isso aí. Então eu não vou mudar nada, tá tudo igual. O que eu vou fazer é adicionar mais estratégia, mais métrica, mais canais, ou mais coisas que não estavam na estratégia original que eu adiciono. Só que como você é cobrado por inovação, criatividade, disrupção, você vai falar, não, peraí, eu tô chegando agora, então Preciso eu dar um preciso choque. dar um choque aqui para mostrar a minha gestão. Cheguei agora e mudou tudo a partir de mim. Se você der muito certo, palmas, porque você foi lá e fez o negócio acontecer. Se você der muito errado, você vai ser mandado embora. Não é verdade? Só que se você também não fizer nada e manter o trabalho do antigo CMO, vai falar, pra que eu contratei o Cauê, então? Porque Das 3 vertentes, 2 são pra dar errado. Exato. Então acho que é por isso que o CMO roda tanto. Roda tanto. Porque eu acho que pra mim é um problema estrutural. Eu concordo. Né? Concordo Eu sempre trabalhei com com muitos chefes que falavam, não vou dar continuidade a essa campanha. Eu quero construir o meu case. Não vou ficar fazendo o que o CMO passado fez, imagina. Eu vou fazer o meu, eu quero mostrar o que eu fiz. E a gente deveria ser valorizado por, cara, se ele fez um trabalho muito bom, eu preciso dar continuidade e amplificar isso. É isso aí. E eu ouvi isso numa entrevista, não lembro quem, desculpa a pessoa, que ela falou assim, quando você vai assistir um filme, um blockbuster, Hollywood, a pessoa fala, dos mesmos diretores de O Padrinho, né? Dos mesmos diretores de Homem-Aranha. Cara, não tem problema nenhum você pegar o mesmo diretor de um sucesso e jogar pro outro. A gente gosta dessa continuidade, né? Você fala, pô, eu tô assistindo um filme de alguém que já fez muito sucesso, numa linha que ele já fez mais sucesso. Nas casas de luxo, né, de moda, não, o diretor criativo tá lá há 20 anos. Cara, aí saiu, trocou o diretor criativo, você vai ver um depoimento, como é que eu posso adicionar o meu toque criativo respeitando o legado de quem criou a marca? Então eu pego a bolsa clássica e reinvento. Eu pego o desenho do Christian Dior e reinvento. Mas eu mantenho o dele. Mantenho a essência. Mantenho a essência. E é sempre desafiador. Então você pega o Virgil Abloh na Louis Vuitton, agora com o Pharrell, é a Louis Vuitton sendo o que ela sempre foi, mas com um toque de Pharrell, um toque do Virgil quando ele era o diretor criativo. E as pessoas não podem mudar o que foi feito. Elas não podem criar uma outra bolsa completamente distinta, elas não podem criar uma coleção que não respeita os códigos da marca. Só que me parece que no mercado que a gente atua, respeitar os códigos da marca é sinônimo de falta de criatividade, é sinônimo de baixa inovação. Você acha que tem uma questão de ego também? Super tem. Muito, né? Eu acho que o cargo da líder de marketing ali no mercado é um dos caras, pelo que eu vi, em esse mundo corporativo há mais de 20 anos, é um dos que mais tem essa questão do ego, cara. Tipo é isso. Não, o cara que fez um trabalho, não, mas vou chegar, agora sou eu. Não fala mais do cara que sou eu, agora nosso trabalho aqui, vou mudar tudo. Cara, é o que você falou. Não, mano, não é muito ego. Disso. Pensa o seguinte, você chegar aqui, pega uma campanha da Kings que fez muito sucesso antes de você chegar. Aí você fala, vamos reativar essa campanha, dar um gás, etc. Não estou dizendo que aqui é o exemplo, né? Só dando um exemplo que a gente está aqui e fica fácil. E aí você apresenta, aí o seu diretor, seu presidente fala assim, o trabalho do Cauê é muito bom, foi feito pelo Galileu, lá em 2005, e o Cauê só está reaproveitando o trabalho dele para amplificar e tal. É ego. Você tem que olhar para isso e falar, Márcio, o Galileu fez um excelente trabalho, que bom que eu estou tendo o privilégio de reaproveitar isso aqui e a gente amplificar e ganhar mais força. Sim. Porque para a marca isso é bom. E o resultado vai vir. O resultado vai vir. E não é para mim isso é bom. Só que como a gente está num ambiente que para mim tem que ser bom e depois para a marca, foda-se, aí eu tenho que construir o case para mim. Então, todo o movimento que a gente vê de pessoas se tornando marcas, todo mundo quer ser palestrante, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ser criador de conteúdo no LinkedIn, todo mundo quer ser top voice. Então, que subsídio eu tenho que ter para virar essas coisas? Então, se você chega aqui e você só pega um trabalho e dá continuidade, dificilmente você vai chegar e ter um mega destaque. Mas se você fala, não, o Cauê chegou lá, mudou o logo, mudou o mudou a arquitetura das lojas, a loja explodiu, papapá, chama o Cauê para agora virar top voice, chama. Porra, mas estava sendo um bom trabalho bem feito antes dele chegar. Cara, a marca perdeu completamente a essência, ela não é mais aquilo que a gente conhece. No princípio, parece ter feito sucesso, mas aí a comunidade da Kings começa a ir embora, a galera começa a desconectar, você começa a ver um distanciamento de time de vendas, de marketing, e aí daqui a pouco você é mandado embora, e aí você fala, porra, fiz um mega case, virei o que eu tinha que virar, mas no final foi ruim pra marca. E aí eu fui mandado embora porque o negócio foi ruim também. Saber separar o que é bom pro seu ego próprio e o que é negócio. Exato, cara. E isso é muito difícil, porque
como eu falei, o marketing é visual. Ele é a história que a gente conta. Então, todo mundo quer dizer que fez o case bem-sucedido daquela marca acontecer. Quando, na realidade, a preocupação deveria ser o que eu posso fazer para a marca ser muito boa e que, by the way, eu fui o dono desse case. Né? Mas é a coisa da publicidade. Né? Eu quero criar uma coisa para escrever para o prêmio para o meu time ganhar o prêmio. Tem uma curiosidade bem legal, Gares, que é o podcast que a gente está aqui, inclusive. O King's Cast, eles começaram, a Kings começou a fazer tem uns 5, 6 anos atrás. Olha só, 5, 6 anos atrás, onde ninguém falava de podcast, a Kings começou a fazer um projeto onde eles trouxeram vários nomes relevantes na época. Meu, era um negócio muito forte. Sim. Eu até brinquei aqui com o Igor, né, que é o CEO, falei, se vocês tivessem dado continuidade no projeto, desde então, hoje seriam um canal de mídia animal, tipo Podpah, tipo Flow. Só que, vocês pararam. Da sua própria marca. Uhum. Por um momento, vocês pararam pelos motivos do momento, tudo certo. Quando eu cheguei aqui na Kings, deixa eu olhar aqui. Bom, a marca, na minha cabeça, tem que gerar entretenimento. Que maneira que eu gero entretenimento? Vamos olhar. Tem o Kings Cast. Cara, podcast a gente vê que a tendência é cada vez crescer mais, como conexão, né, como conteúdo, como proximidade. Vamos voltar ao Kings Cast, tudo certo. Vamos mudar o nome? Cara, não. É um projeto que já deu certo. Não tem o porquê a gente ir lá e fazer o rebranding do projeto. Refresh. Não, cara, vamos lá. Refresh, acho que vale a pena alguma coisa, outra, beleza. Sim, mas, esteticamente. Cara, e vamos olhar quais são os pilares. Vamos falar de marketing, negócios, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de entretenimento. São os pilares da marca. E é um caso ilustrando o que você falou. Cara, não cheguei aqui querendo falar, não, vamos fazer um novo, outro nome. Zero ego, negócio, resultado. Mas você é um dos poucos, né? Você é um dos poucos. Que legal ouvir isso de você. É um dos poucos, cara. Não, é um dos poucos. A maioria das pessoas... E aí tem muito da relação de onde você trabalha também. Sim. Né? Com certeza, o Igor não olhou e falou, contratei um cara meio preguiçoso, a inovação dele é meio baixa, né? O cara tá querendo reaproveitar o que já existe. Ele não pensou dessa forma. Uhum. Só que a gente tem empresas que pensam assim. Tem mesmo, isso é verdade. Né? Então você fala, putz... Contratei o cara pra mim que já fazer o que já estava sendo feito. Exato. E aí, se eu contratei pra fazer o que já estava sendo feito, esse cara é ruim. E sim, ele pode ser ruim, ele pode ser realmente preguiçoso se contratou errado, ou ele pode estar simplesmente dando continuidade a algo que já foi muito bem construído e que vai ser bom pra empresa. Tipo, eu trabalhei na 99 e quando eu tive esse CMO global chinês, a gente tinha uma campanha chamada Recalcula, que era uma campanha de quebra de hábito. A gente queria que as pessoas recalculassem e pensassem em 99 na hora de pedir um carro. Essa campanha, ela bateu todos os recordes de marca e negócio. A gente, em 6 meses, cresceu 5 vezes. A marca, ela cresceu 12, 13 pontos de awareness, consideração, tá? Foi um escândalo essa campanha. E aí, quando ele assumiu, ele falou, pode dar pause, a gente vai fazer uma nova. Eu falei, cara, mas a campanha tá indo muito bem, tá indo muito... Não, eu quero criar o meu próprio case, cara. Não vou ficar reaproveitando o case do CMO passado. E aí a gente foi obrigado, como funcionários, CLTs, né? Precisamos embarcar nossas contas. A gente abandonou essa campanha, fez a nova não performou tão bem quanto a anterior. E aí passou, isso foi 2017. 2022, eu entrevistei o ex-CMO da Uber no podcast, agora com tudo mudado. E aí, quando a gente estava gravando, ele falou, cara, eu tenho uma pergunta para te fazer, que até hoje eu não sei a resposta. Por que vocês pararam de fazer a campanha Recalcula? Era a campanha que mais amedrontava o time global da Uber. Vocês conseguiram arrancar quase todo o nosso status de marca. A gente ficou em desespero quando trabalhava lá, porque vocês realmente fizeram as pessoas recalcularem. E a gente ficou desesperado. Eles fizeram uma campanha de contra-ataque na época, colocando um personagem vestido de amarelo no filme. Tinha toda uma história, e a gente não conseguiu reverter. Vocês cresceram absurdamente. O time global não estava entendendo a perda de share no Brasil. Do nada parou. E vocês do nada pararam. O que aconteceu? Aí eu contei todos esses bastidores e falou, cara, a gente agradece, porque a gente retomou todos os nossos itens, né, de atributos de marca, porque vocês pausaram a campanha. E era uma campanha que ficou 6 meses no ar, não foi nada demais. Ela tinha caldo para ficar uns 2 anos ainda. Mas eu, o CMO, precisava construir a história dele. O resumo da ópera. Ele fez o all-in ali. Ele pediu pra gente fazer uma campanha nova, a gente fez com base no briefing que ele trouxe. A campanha não performou tão bem quanto a anterior, ele foi mandado embora. É isso. Galileu, meu querido, estamos chegando no final. Assim ele me deu um presente aqui, ó. Exato. Já tinha deixado perto. Um livro aqui com muita história, muito conteúdo bom. Meu amigo, obrigado pela participação, pela presença aqui, de gastar o seu tempo. A gente sabe que é muito corrido participar aqui do King's Cast. É um prazer, uma aula para vocês aí de casa. Só tenho a agradecer. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Acho que foi um papo muito gostoso.
Quase um papo que a gente tem de almoço que a gente faz, verdade, né? Só que agora gravado. verdade. Obrigado pela oportunidade, sucesso a Kings. E vocês quiserem aprender mais sobre branding, @Galileu Nogueira. Tem conteúdo novo todo dia. E ó, segue lá que conteúdo bom. Galera, obrigado mais uma vez pela participação. Voltamos nas próximas semanas aí com mais conteúdo, com mais Kings Cash. É isso, valeu!